Tem dias em que não é só uma coisa, é tudo. O problema do trabalho que ainda não resolveu, a tensão em casa que continua, a saúde que preocupa, a conta que vence, a relação que está desgastada, o cansaço que não passa, a ansiedade que chegou antes de tudo isso e ficou em cima de tudo. E você não sabe nem por onde começar, porque tudo parece urgente ao mesmo tempo. E existe algo específico que acontece quando os problemas chegam juntos. Você perde o fôlego, não porque cada problema seja grande demais sozinho, mas porque juntos, sem espaço para respirar entre um e outro, eles formam um peso diferente. Um peso que não vem só de fora, vai para dentro e começa a apertar o peito e a acelerar o pensamento e a fazer tudo parecer mais pesado do que cada coisa seria sozinha. E a ansiedade que vem junto não é a causa dos problemas, é a resposta do seu corpo e da sua mente ao tamanho do que está sendo exigido de uma vez. Seu sistema interno está gritando, isso é demais para processar ao mesmo tempo. E ele está certo, é demais para qualquer pessoa processar sozinha. Não porque você é fraco, porque você é humano, e então você tenta organizar. Faz lista, tenta resolver um de cada vez, tenta colocar prioridade, tenta encontrar por onde começar. Mas enquanto você cuida de um, os outros continuam pesando. E a sensação de que está tudo indo contra não passa só porque você começou a agir. Ela fica, no fundo, como uma pressão constante que não tem como desligar completamente, e tem uma tentação específica que vem quando tudo está contra. A tentação de parar tudo, de sentar no chão, de desistir de tentar administrar, de deixar as coisas como estão, porque você não tem mais energia para continuar movendo. E às vezes isso parece mais honesto do que fingir que está dando conta. Mas parar não resolve. E você sabe disso. O que você precisa não é parar, é força para continuar. Se você chegou até esse vídeo, se inscreve no canal agora. Todo dia tem uma oração nova aqui, para os dias em que tudo vai contra ao mesmo tempo, para a ansiedade que chega junto com os problemas, para os momentos em que você precisa de uma palavra que chegue onde o peso está mais pesado. E antes de entrar na história, eu preciso que você entenda uma coisa. Quando tudo vai contra ao mesmo tempo, não significa que tudo vai continuar contra para sempre. Significa que você está num ponto específico de um processo que tem saída. E existe uma história na Bíblia sobre um homem que enfrentou problemas de todas as direções ao mesmo tempo e que não parou. O nome dele era Neemias, era copeiro do rei da Pérsia. Um cargo de confiança, uma vida relativamente segura, até receber uma notícia que mudou tudo. Soube que Jerusalém estava em ruínas, os muros quebrados, as portas queimadas, o povo que havia voltado do exílio vivendo em vergonha e perigo. E Neemias chorou, e jejuou, e orou por dias, e então pediu permissão ao rei para ir reconstruir. E o rei deixou, e Neemias foi para Jerusalém com a missão de reconstruir o muro. Mas o que ele encontrou não era só uma cidade destruída, era um ambiente que resistia a qualquer reconstrução de todas as direções possíveis. Do lado de fora, havia inimigos que não queriam ver o muro de pé. Sanbalate e Tobias começaram a fazer pouco de Neemias e do povo. Disseram que o muro que estavam construindo era tão fraco que uma raposa subiria e quebraria tudo. Vieram com palavras para desanimar, para fazer o trabalho parecer inútil antes de terminar. Esse é um tipo de ataque específico, não físico, psicológico, contra a crença de que vale a pena continuar. E Neemias respondeu com oração, não com argumento, não com discurso motivacional, não tentando convencer os inimigos de que estavam errados, com oração. E continuou construindo, e o muro foi chegando até a metade, e o povo estava animado. E então os inimigos escalaram a ameaça. Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os de Asdod planejaram atacar Jerusalém e criar confusão.
Não era mais só palavras, era a ameaça real de violência. E, ao mesmo tempo, o povo dentro da cidade começou a reclamar. As pedras estavam pesadas, o entulho era muito, as forças estavam acabando. Problema de fora, problema de dentro, ao mesmo tempo. Então veio mais uma camada. Havia uma crise econômica dentro da cidade. Homens e mulheres reclamando que estavam hipotecando campos e casas para comprar comida, que os filhos estavam sendo vendidos como escravos para pagar dívidas. Injustiça social explodindo no meio da reconstrução do muro. Agora eram os inimigos de fora, o cansaço do povo e a crise econômica interna. Tudo ao mesmo tempo. E depois vieram os rumores. Os inimigos espalharam a notícia de que Neemias estava planejando uma rebelião, que queria se tornar rei, que estava agindo por ambição pessoal e não pela vontade de Deus. Mentiras sendo espalhadas para destruir a reputação de Neemias e tirar o apoio que ele tinha. Mentiras por cima de ameaças, por cima de crise, por cima de cansaço. Tudo ao mesmo tempo. E o que Neemias fez diante de tudo isso é o coração dessa história. Fez uma coisa de cada vez, com oração constante no meio. Ele não parou. Não se defendeu publicamente de cada acusação. Não tentou resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Fez uma coisa de cada vez, com oração constante no meio. E quando as ameaças físicas aumentaram, colocou metade do povo para trabalhar e metade para vigiar com armas na mão. E disse algo que ficou para sempre. Não tenhais medo deles. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e lutai por vossos irmãos, por vossas filhas e mulheres, e por vossas casas. Não ignorou o perigo, não fingiu que as ameaças eram pequenas, reconheceu tudo e disse: lembra-te de quem está com você. E continua. E o muro foi concluído. Em 52 dias, com inimigos de fora, com reclamações de dentro, com crise econômica, com mentiras sendo espalhadas, com ameaças de ataque, 52 dias. E a Bíblia diz que quando os inimigos souberam, ficaram muito abatidos, porque entenderam que aquilo havia sido feito por Deus. O que tentou de tudo para impedir, acabou sendo a prova de que Deus estava no meio. E eu fico muito tempo nessa história, porque Neemias não viveu uma vida sem problemas, não teve dias tranquilos de reconstrução, não teve adversários que desistiram cedo. Ele teve tudo contra, ao mesmo tempo, e mesmo assim o muro ficou de pé. Não pela ausência de problema, pela presença de Deus no meio de cada um deles. E talvez você esteja no meio da sua reconstrução agora, com inimigos de fora que tentam desanimar, com problemas de dentro que drenam energia, com crises que aparecem ao mesmo tempo, com palavras que tentam te convencer de que não vale a pena continuar. E a mensagem de Neemias para você é: lembra-te do Senhor e continua. Ore comigo agora. Pai, eu venho até ti com o peso de tudo que está indo contra ao mesmo tempo. Não é só uma coisa, são várias, e elas chegaram juntas, sem espaço para respirar entre uma e outra, sem tempo para resolver uma antes de chegar à próxima, com uma pressão que foi se acumulando até chegar no ponto em que estou agora. Tu sabes o que é cada uma dessas coisas. Tu sabes o peso do conjunto. Como Neemias, eu também tenho problemas de todas as direções, de fora e de dentro, visíveis e invisíveis, práticos e emocionais. E a ansiedade que chegou junto não é fraqueza, é a resposta do meu corpo e da minha mente ao tamanho do que está sendo exigido de uma vez. Eu não estou exagerando, estou pesado com o que é real, e venho trazer esse peso a ti. Que tu sejas o Senhor grande e temível que Neemias lembrou ao povo. Não grande em teoria, grande diante de cada problema específico que estou enfrentando. Maior do que a pressão financeira, maior do que a tensão nos relacionamentos, maior do que a ameaça que veio de fora, maior do que o cansaço que veio de dentro, maior do que a ansiedade que chegou junto com tudo.
Tu és maior do que o conjunto de tudo isso. Eu entrego o peso do acúmulo. Não só cada problema separado, o peso de tê-los todos ao mesmo tempo, o peso de não saber por onde começar. A sensação de que não importa o que eu resolva, sempre tem mais esperando. O cansaço de estar em alerta constante, sem saber de onde vem o próximo problema. Esse peso específico eu coloco nas tuas mãos agora. Que a ansiedade que foi chegando encontre limite na tua presença. Não que os problemas desapareçam de uma vez, mas que o peso emocional de carregá-los todos juntos seja aliviado pela certeza de que não estou carregando sozinho. Que o aperto no peito diminua, que o pensamento que acelera desacelere. Que eu consiga respirar fundo e encontrar um ponto de estabilidade no meio de tudo que está se movendo. Que eu faça o que Neemias fez, uma coisa de cada vez, com oração constante no meio. Que eu não tente resolver tudo de uma vez e me paralise tentando. Que eu identifique o próximo passo, o mais próximo, o mais concreto, e dê esse passo, e depois o seguinte, e depois o seguinte, com a consciência de que tu estás no meio de cada um. Que as palavras que vieram para me desanimar não tenham mais poder do que a tua palavra sobre a minha vida. Que o que foi dito para me fazer parar não seja mais forte do que o chamado para continuar. Que quando eu ouvir que não vai dar certo, que não tem como, que é tarde demais, que sou a pessoa errada para isso, eu me lembre do Senhor. E continue. Que os que estão ao meu redor sejam sustentados também. Que as pessoas que dependem de mim, que estão no meio dessa situação junto comigo, recebam força que não vem de mim. Porque eu não tenho o suficiente para dar a todos e ainda ter para mim. Mas tu tens. E o que tu derramares sobre eles não vai tirar do que eu preciso. Que o muro que precisa ser construído na minha vida fique de pé. Mesmo com os problemas de fora, mesmo com as dificuldades de dentro, mesmo com as vozes que dizem que não vai ficar. Que em 52 dias, ou no tempo que tu determinares, o que parecia impossível de concluir, seja concluído. E que quem tentou de tudo para impedir veja e entenda que foi Deus no meio. Que a pressão que estou sentindo não me quebre, que ela me forme. Que o que está sendo exigido de mim agora esteja construindo algo em mim que só esse nível de pressão consegue construir. Uma resistência real, uma fé que foi testada e ficou de pé. Uma confiança em Deus que não depende de circunstâncias favoráveis porque foi provada nas desfavoráveis. Que quando isso passar e vai passar, eu olhe para trás e veja. Veja onde tu estavas em cada momento. Veja como cada problema foi sendo tratado. Veja que o muro ficou de pé, mesmo com tudo que tentou derrubá-lo. E que esse olhar para trás me dê força para qualquer coisa que vier depois. Obrigado por não ter removido os problemas de Neemias, por teres estado com ele no meio deles, por teres dado a ele sabedoria para responder cada um. Por teres sustentado o povo quando o cansaço chegou, por teres feito o muro ficar de pé em 52 dias com tudo que havia contra. Faz o mesmo comigo. Não remove os problemas, fica comigo no meio deles, e faz o muro ficar de pé, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o peso que você estava carregando, escreve nos comentários. Deus está no meio de tudo isso. Declare isso, não porque tudo resolveu, porque Deus está no meio mesmo quando tudo ainda está pesando. E declarar isso no meio do peso é a forma de fé mais corajosa que existe. E se você conhece alguém que está com tudo indo contra ao mesmo tempo que está com a ansiedade, no limite que está tentando aguentar em silêncio, manda esse vídeo agora. Sem precisar explicar nada. Às vezes, tudo que alguém precisa é uma oração que chegue exatamente quando o peso está maior. Deixa o like antes de fechar. Ele ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão com tudo contra ao mesmo tempo que precisam ouvir que tem alguém
que já passou por isso e que o muro ficou de pé mesmo assim. Cada like leva essa palavra para mais alguém que está no meio da pressão e que precisa se lembrar do Senhor. Acompanhe e ore conosco aqui no canal. Todo dia tem uma oração nova aqui, para os dias em que tudo vai contra, para a ansiedade que chega junto com os problemas, para os momentos em que você precisa de uma palavra que chegue onde o peso está maior. Aqui você sempre vai encontrar isso. Uma comunidade que ora junto, que entende o que é estar com tudo contra, porque também já esteve. Neemias tinha inimigos de fora, reclamações de dentro. Crise econômica, mentiras sendo espalhadas, ameaças de ataque, tudo ao mesmo tempo, e disse ao povo: não tenhais medo deles, lembrai-vos do Senhor. Não fingiu que estava tudo bem, reconheceu o perigo e lembrou de quem estava no meio, e o muro foi concluído em 52 dias, com tudo que havia contra, e os inimigos ficaram abatidos, porque entenderam que foi Deus. O que mais tentou impedir acabou sendo a maior prova de que Deus estava lá. O que está tentando te impedir agora pode ser a maior prova de que Deus está no meio da sua situação. Você não precisa resolver tudo hoje. Precisa dar o próximo passo, com oração, com a consciência de que não está sozinho, com a lembrança de que o muro pode ficar de pé, mesmo com tudo que está tentando derrubá-lo. Uma coisa de cada vez, com Deus no meio de cada uma. Isso é suficiente para hoje. A ansiedade diz que é demais, que não tem como, que não vai dar, e talvez seja demais para você sozinho. Mas não é demais para Deus. E quando você está com Deus, o que é demais para você fica no alcance do que Ele pode fazer. Lembra-te do Senhor. E continua. O muro de Neemias ficou de pé, com tudo que havia contra, em 52 dias. O seu também vai ficar. Não porque os problemas vão acabar de uma vez, porque Deus está no meio de cada um deles, e o que Deus está no meio não cai.